Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, o Deus Todo-Poderoso deste universo infinito. O macro, micro, as dimensões espirituais no mundo do universo paralelo. Damos graças a Ele por mais um dia nesta vida, neste corpo físico, nesse planeta Terra. Aí aonde você se encontra, em outro país, outra terra, que a paz de Deus esteja com você, com sua família. Não importa o nome que você dá a esse Deus. Ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Damos graças a Ele por mais um dia, mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar mais uma semente de luz. Hoje nós estamos gravando o capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos, o segundo Consolador prometido por Jesus. Nós já falamos da vida dos espíritos no corpo de carne. Quando ele sai do corpo e volta para a erraticidade, nós vamos falar hoje da ocupação desses espíritos no universo e nas missões. Porque os espíritos na erraticidade, eles se encontram em todos os lugares, todas as dimensões espirituais, em todos os planetas, em diversos mundos. Somos sempre rodeados de espíritos que na erraticidade o espírito volta a ser o que ele é, um espírito eterno, princípio da sabedoria do Criador, uma fonte de luz, da fonte de luz, uma centelha de luz, da fonte de luz do Criador deste universo. Isto é você, minha irmã, é eu, é nós. Todos somos iguais. Não existe ninguém especial. Você é o que você pensa. Você é o que você conquista. E o Espírito jamais retrógrada. Ao contrário do que a igreja prega, o espírito ou ele evolui ou ele fica estagnado no tempo e no espaço. O espírito na erraticidade, ele tem todo o poder de um espírito imortal. Ele pode viajar pelo universo inteiro, inflação de pensamento. Ele pode visitar outros planetas, outros lugares, outras dimensões. Pode permanecer lá o tempo que eles quiserem. Mas nunca é para sempre. O espírito, ele tem a consciência que um dia ele vai ter que reencarnar. Porque se ele não reencarnar, ele não progride, ele não evolui. Porque ele pode aprender na teoria, mas a teoria e a prática tem que andar junto, de mão dada, como a ciência e a religião. Faz parte. Como nós somos dois corpos, o corpo material e o corpo espiritual.
O corpo material, ele não tem inteligência se não tiver o espírito. E o espírito não evolui se não tiver o corpo material. Um depende do outro. É a alma gêmea. E o espírito pode nascer, pode escolher se quer nascer num corpo feminino ou num corpo masculino. Escolher a família, o mundo, a sociedade. Músico, ou artista, ou qualquer afinidade. Pode nascer num mundo sem conhecimento, porque ele reencarna em vários mundos, porque ele tem a aprender de tudo, passar por todas as experiências. O espírito da primeira classe, eles não têm muita importância. Ele quer ficar no mundo errante, passear, se divertir, às vezes até perturbar as pessoas, zombar das pessoas. Ele se sente bem, se sente feliz atrapalhando os outros. Mas quando ele começa a conhecer a verdade, ela o liberta. Aí ele sente a necessidade que ele tem que evoluir. Aí ele começa a escolher vida e que ele tem a oportunidade de crescer, de aprender. Até ele vai chegando à estatura de uma perfeição. Ele vai de reencarnação a reencarnação, atinge uma estatura de um varão ou de uma varoa perfeita. Aí ele tem a liberdade de reencarnar no mundo mais feliz, mais adiantado. Temos um mundo que nem existe mais o corpo material. A morte não existe mais lá. O perispírito é quase que transparente. A maioria dos espíritos, quando atinge essa estatura, que ele recebe a liberdade de reencarnar no mundo mais feliz, ele olha para trás, percebe que muitos dos seus entes queridos não conseguiram, ficaram estagnados no meio do caminho. O mundo teve dificuldade, o mundo deixou de evoluir por causa das suas obras que ele praticou, as oportunidades que ele teve em várias reencarnações, e distorceu, não aproveitou essa oportunidade, então ele denegriu a lei natural. E ele então sente o desejo de corrigir isso daí. Isso ajuda na evolução dele. Então ele pede para o plano espiritual para reencarnar nesse mundo. Agora como missão. Só que tem uma coisa, ele é avisado, olha, é perigoso. Porque quando o espírito está na erraticidade, ele é o que ele é. Mas quando ele entra no corpo físico, ele mergulha no corpo da carne, ele esquece das vidas passadas. A lei está escrito na consciência, aí vai depender dele, ele é o que ele pensa. Ele pode se atrapalhar, ele pode errar e ficar estagnado. Mas isso é um ato de amor. Isso ajuda na evolução. Nós vamos falar hoje, porque nós estamos falando da ocupação dos espíritos e das missões dos espíritos. Agora nós vamos falar dos espíritos que aceitam reencarnar no planeta, pode ser na Terra ou em outro planeta, como missão, para ajudar na evolução dos antepassados, dos seus amigos, dos seus familiares que ele encontrou pela jornada do tempo,
ajudar a evoluir e ajudar o planeta Terra, porque o planeta também, ele evolui junto, através do tempo. Porque a lei de Deus é itinerante, nunca cessa de evoluir. Cada vida, nem que for um pequeno degrau, nós subimos. Nunca podemos ficar estagnados. Mas pelo menos alguma coisinha a gente aprende. Nós vamos falar de alguns espíritos da nossa era. Por exemplo, na nossa era, nós temos o exemplo de Teresa, Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, na Bahia. Irmã Dulce nasceu no estado da Bahia, participando da Igreja Católica Apostólica Romana. Era uma missionária de Cristo. O problema do missionário é este. Porque como nossos estudos, nós explicamos que as igrejas, as religiões, desde da primeira criação do homem até Apocalipse, a igreja sempre esteve contra a verdade de Deus. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, foi perseguida quase que o tempo todo. Irmã Dulce quase que foi expulsa por 3 vezes da sua congregação. Porque ela não obedecia à Madre Superior, obedecia a Jesus. Se não fosse o bispo da Bahia, que era um cristão, ela seria excomungada, seria expulsa da Igreja Católica. Agora vamos falar no Espiritismo. Temos vários, como vamos falar de 2 na doutrina dos Espíritos, tem muitos. Vamos falar da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Nossa irmã deixou um legado de 27 livros. Conta a história das suas encarnações, em 2 encarnações que ela suicidou-se. O suicídio é o pior de todos os erros. É a transgressão da lei natural, a lei do universo. É o suicídio. É a brutalidade contra a vida. É o homicídio 2 vezes. E ela então pede para reencarnar no Brasil simples, sem beleza. Porque nas outras encarnações era muito bonita, muito desejada. Então esse era o pior problema de Ivone do Amaral Pereira. Agora ela nasce numa família pobre, simples, sem conhecimento intelectual. Com a mediunidade que na época era fora de comum. Era perseguido pela igreja. Mas a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, ela foi mais perseguida pela doutrina dos espíritos, pela federação, pelas casas espíritas, do que pelas próprias religiões, pelas pessoas materialistas. Para você ter uma ideia, o livro dela, que é um best-seller, é um best-seller, livro espírita, chamado A Memória de um Suicida. Por 3 vezes, ela levou essa psicografia, esse livro, na Federação Espírita Brasileira e foi rejeitado por eles. Não aceitaram. Ao tempo que na 3ª vez, ela vai no quintal, pega o fósforo e vai incendiar, vai queimar o monte de psicografia. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes segura na mão dela e disse: não faça isso. Guarda. Vai chegar o tempo em que ela vai propicar. Hoje é um best-seller. É um dos melhores livros de Ivone do Amaral Pereira, A Memória do Suicida. Tem outro fato interessante. Isso está na revista da Federação Espírita Brasileira, que na época ela trouxe uma psicografia
Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era um dos seus guias, dos seus mentores espiritual, passou a ela uma psicografia dizendo que num certo tempo a humanidade ia assistir o homem dando o primeiro passo em outra esfera espacial, numa caixa de luz luminosa. Na época, o rádio não tinha lá muito, o rádio era de mais conhecimento. Pouco conhecimento, não tinha telefone. O presidente da federação mandou uma carta para o grupo, a casa espírita que ela frequentava, dizendo para fazer um tratamento espiritual nela, porque ela estava sendo obsidiada por um espírito obsessor. Que aquilo era fantasia, era coisa de louco. Em 1969, precisamente dia 20 de julho, o homem americano da astronauta deu o primeiro passo na Lua, outra esfera espacial. E foi transmitido para o mundo através de uma caixa luminosa chamada de televisão, que era na época a televisão de tubo. Era uma caixa luminosa. Mas a Federação Espírita teve a hombridade de retratar o seu erro na revista Reformador, o erro dela. Agora vamos falar para um outro missionário chamado Francisco Cândido Xavier, que nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Desde a idade dos 4, 5 anos ele foi perseguido pela igreja por causa das suas mediunidades. Tanto que ele teve que mudar da sua cidade para uma outra cidade longe da sua família para ficar em paz. Chico não ficava muito tempo numa casa. Chegava um tempo em que ele precisou criar um grupo da prece na sua casa para não ser tão perseguido. A Federação, quando ele publicou o primeiro livro da coletânea de André Luiz, O Nosso Lar, foi uma equipe da diretoria da Federação, lá onde é que Chico estava, dizendo para ele parar com aquilo, porque aquele negócio de aerobus, de uma condução que voava, volitava sem asas, sem hélice, sem turbina, sem fazer barulho, na velocidade do pensamento, e não se sabia o tipo de combustível que ele usava. E a moeda do Nosso Lar, que era o bônus hora. Chico ficou tão triste que Emmanuel teve que levar ele para visitar o Nosso Lar e ele andar no bônus hora, no aerobus, conhecer a moeda, o funcionamento da moeda. Algum tempo depois, Chico psicografou o livro Ação em Dois Mundos. Num capítulo falava de o cérebro dividido em 3 partes. Falava de uma parte do cérebro chamada de célula pineal, que é onde é que está a mediunidade. Um grupo da Federação novamente foi até Chico e disse: Chico, tira esse capítulo, porque isso é miticismo, isso não é verdade. Nós foi uma equipe de médicos, nós somos médicos, nós estudamos, isso não existe na ciência. Aí Chico disse para eles: olha, eu não posso tirar porque o livro não é meu. Eu vou perguntar para quem escreveu o livro. E ele está aqui. Ele está dizendo que ele não está errado, quem está errado é vocês. Que é para vocês dar um tempo, que daqui alguns anos vocês vão ficar sabendo a verdade. 10 anos depois, a revista americana de ciência publicou esse estudo de vários cientistas que fizeram e falaram desse estudo que está nesse capítulo, Ação em Dois Mundos. Isso é a obra
de um missionário. Você, minha irmã, às vezes é perseguido pelos seus familiares. Mas isso está escrito, Jesus profetizou isso. Jesus disse que os nossos inimigos estão entre nós. Que os nossos familiares, eles não acreditam nas nossas profecias. Jesus profetizou que os apóstolos seriam perseguidos, caluniados. A igreja perseguiu, matou os profetas. A igreja perseguiu Jesus desde o nascimento até hoje, ele segue. Perseguiu os apóstolos um por um, matou um por um, até decapitar Paulo. E a igreja continua até o dia de hoje batendo na mesma tecla. Não aceita os ensinamentos do Criador. É a criatura se levantando contra o Criador. Se você, minha irmã, você é perseguido, tenha bom ânimo. Você está no caminho certo. Quando você deixar de ser perseguido, aí é que você tem que tomar cuidado. Portanto, se você quiser conhecer mais, venha nos conhecer. Entra na internet, na USE de Carapicuíba, União da Sociedade Espírita, a 7ª Casa, a Unificação Cristã Chico Xavier. Nós frequentamos essa casa. E somos no YouTube, no Facebook e no Instagram. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. E também temos as nossas músicas, que é as letras concernentes aos nossos estudos. Se você não escreveu ainda no nosso grupo, escreva, nos ajuda a propagar essa doutrina. Venha nos conhecer, vamos trabalhar junto. Jesus precisa de você, meu irmão. Minha irmã, Jesus precisa de você, porque a humanidade precisa dele. Porque está cheio de religião, mas nunca a religião conseguiu trazer paz e a unificação do mundo. E não vai trazer, porque a sua doutrina é dogmática, é preconceituosa. A igreja é orgulhosa. Ela separa em vez de unir. O mestre nos ensinou. Reino dividido não subsistirá. Portanto, venha estar conosco. Eu sou Francisco Pedro, sou um evangelista. Sou um administrador desta obra, desse grupo. Esperamos por você. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor. Tela inicial.